Fica aqui com a gente, hein? Você que tá no nosso canal do YouTube, Metrópolis TV, mas você que está com a gente pelo canal 143 da sua Smart TV LG, agora você vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para conversar mais. E a gente tem atualizações sobre o caso Henri Borel. Esse também é um dos grandes assuntos dessa semana, principalmente depois dos 10 dias de julgamento com a decisão do perdão judicial da Monique Medeiros, que é a mãe do Henri Borel. Continua gerando polêmica essa história toda, né? Justamente por causa, principalmente, do perdão judicial a ela. Durante o julgamento da morte do Henri Borel, a defesa apresentou um vídeo com imagens da convivência entre mãe e filho, aqui, foto, né, da Monique. Esse material foi usado para reforçar a tese de que a Monique não participou das agressões e mantinha uma relação afetiva com a criança. Segundo os advogados, o maior erro da Monique foi não ter conseguido identificar as violências cometidas pelo ex-vereador Dr. Jairinho contra o Henri. Aqui, foto do Jairinho durante o julgamento, né? Ao final do julgamento, os jurados desclassificaram a acusação de homicídio doloso contra Monique para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela recebeu perdão judicial por esse crime de homicídio e foi condenada apenas por omissão em relação às torturas sofridas pelo filho. A pena foi de 1 ano e 4 meses de prisão, mas como a Monique já tinha ficado presa preventivamente por mais tempo, a punição foi considerada cumprida. Horas depois da decisão, ela deixou o Instituto Penal lá em Bangu, no Rio de Janeiro, onde estava presa desde abril de 2021. Ele foi morto, o Henri, em 8 de março de 2021. No mês seguinte, os dois foram presos, o Jairinho e a Monique. Em relação ao julgamento ali, a condenação do ex-vereador, Dr. Jairinho, ele foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. A decisão sobre a Monique provocou indignação ao pai do Henri Borel. O Leniel Borel afirmou que o filho foi morto pela 3ª vez durante o julgamento e disse não conseguir entender como a mãe da criança deixou o julgamento sem cumprir pena. Mas o perdão judicial não significa absolvição. Nesses casos, a justiça reconhece a existência do crime e a responsabilidade do acusado, mas entende que as consequências do próprio fato tornam desnecessária a aplicação da pena. Segundo a juíza Elizabeth Machado Louro, a repercussão do caso, o período em que a Monique ficou presa e as consequências pessoais decorrentes do crime pesaram na decisão. Leniel Borel, o pai, afirmou que vai recorrer e que acredita em um novo julgamento para a Monique. O Henri Borel morreu em 8 de março de 2021, aos 4 anos de idade. Laudos apontaram mais de 20 lesões pelo corpo da criança, indicaram uma morte lenta e com bastante agonização, que ele agonizou nos últimos minutos de vida, as últimas horas de vida. As decisões ainda cabem recurso. É isso, ele foi morto depois de ser fortemente, violentamente espancado dentro de casa, na presença da Monique e do Jairinho. O Jairinho agora é entendido pela justiça como o assassino do Henri Borel, de forma duplamente qualificada, com tortura, com toda a violência e, enfim, é uma coisa assustadora da gente imaginar que uma criança passou. E a Monique, que apresentou esses vídeos para dizer que ela tinha uma boa relação com o Henri Borel, mas a condenação dela por 1 ano de omissão diz justamente o contrário, mesmo tendo 1 ano, né? Seja muito bem-vindo de volta, você que está acompanhando a gente pelo canal 143 da sua Smart TV LG. A gente estava falando do caso Henri Borel e eu estava comentando aqui que a Monique foi condenada a apenas 1 ano, né, e 4 meses de prisão por omissão, justamente pela justiça entender que ela se omitiu de ver as agressões que o filho dela sofria, de não pedir ajuda, de não procurar a polícia para denunciar o Jairinho,
O Jairinho, ao longo desses 10 dias de julgamento, ele teve a vida dele bastante exposta através de ex-namoradas que também tinham filhos e viram seus filhos apanharem fortemente do Jairinho, além delas mesmas também terem apanhado. Então ele tinha um histórico de agressões, estava aí, solto. Ele matou o Henri Borel com muitas agressões. O Henri Borel, ele chegou no hospital já morto, assim, quando a Monique e o Jairinho levaram o Henri Borel lá pro hospital, um menino de 4 anos, que teve o fígado dilacerado. Essa é a expressão que o ML depois confirma como parte da morte da criança, as motivações ali, ou as causas da morte. Ele teve o fígado dilacerado de tanto soco, de tanto chute, de tanta porrada que ele levou. E mais de 20 lesões seríssimas no restante do corpo dele. Um corpinho de 4 anos. Ele teve o fígado dilacerado, de tanto que ele apanhou. E além disso, ele foi torturado, ele foi levado ali a muita violência. É uma história horrorosa que agora não teve o fim, porque o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, que não tem mais o filho dele há muitos anos, não viu a continuação da vida do filho dele e teve que tendo que lidar com isso, né, com a morte muito violenta do próprio filho. Agora vai ter que lidar com a Monique Medeiros, que estava na casa quando o menino foi fortemente espancado, solta, completamente livre. Ela ficou presa, preventivamente aguardando o julgamento, desde quando a criança foi morta, em 2021 até agora, mas com a pena de 1 ano pela omissão de ter visto recorrentemente essas violências acontecendo contra o filho dela, na frente dela, e ela não ter feito nada. Ela recebeu 1 ano de prisão por isso, mas ela já tinha ficado esse tempo todo presa, e a juíza entendeu que ela podia ser solta. Além de não ter sido culpabilizada, responsabilizada pela morte, pelo homicídio. Ela tinha sido denunciada por homicídio triplamente qualificado, assim como o Jairinho, mas em relação ao homicídio, ela teve o perdão judicial. Essa história vai longe ainda, né? As repercussões têm sido bastante extensas e não tinha como ser diferente mesmo. É isso, tá feito o registro também, mais um sobre o caso Henri Borel.